Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de eletrônica de potência. E na aula de hoje nós vamos conhecer os inversores de frequência, exatamente, conhecer as aplicações e funcionamento desse tipo de conversor de potência, tá? Então, os inversores de frequência são conversores CCCA, né? Conversores que nós vimos lá na aula de introdução à eletrônica de potência. Eles alteram uma tensão de entrada contínua em uma tensão de saída alternada. Eles fazem o contrário do retificador, certo? A tensão de saída pode ser fixa ou variável, assim como a corrente, tá? Então, os inversores de frequência, eles têm várias aplicações, certo? Esse aí é um inversor de frequência para a indústria, certo? Ele serve para controle de velocidade de motores de indução, certo? Esse tipo de motor ele não tem um controle de velocidade simples, certo? A gente não consegue controlar a velocidade dele do jeito que controla a velocidade de um ventilador, por exemplo, né? Com aquele seletorzinho, não dá para fazer isso aqui. Necessita de um inversor de frequência, certo? Para fazer o controle de velocidade desses motores, tá bom? Esse outro aqui também é um inversor de frequência, mas ele tem uma aplicação diferente, que é na conversão de potência, né, de tensão contínua dos painéis solares em tensão alternada das nossas residências. Então, quem for instalar um painel solar em casa vai precisar de um rapaz desse aqui, um inversor de frequência, porque os painéis geram energia em corrente contínua. Tá? E para a gente usar em casa, a gente precisa usar em corrente alternada. Tudo bem? Isso aqui, para quem não sabe o que é um fogão de indução, certo? Esse fogão aqui ele não esquenta, mas ele gera um campo magnético, certo? Ele tem uma bobina aqui que gera um campo magnético que induz uma corrente na panela, né? E aí a panela vai esquentar por causa da corrente induzida nela. Bom, e para gerar esse campo magnético na frequência certa, é necessário um inversor de frequência. Por fim, a gente tem o nosso amiguinho aqui, o no-break. Quando ele está ligado à energia, ele carrega uma bateria e quando tem uma falta de energia, por exemplo, a bateria fornece tensão aos aparelhos que estão ligados no no-break. Mas a tensão da bateria é contínua e os aparelhos precisam de uma tensão alternada. Então tem um inversor de frequência aqui no no-break também para fazer essa conversão, certo? Então, esse é o inversor básico. A gente tem aqui, olha só, uma fonte de tensão contínua. A gente chama esse esquema aqui de esquema em meia ponte, né? Tá alimentando uma carga. Essa carga aqui, ela tá ligada a duas chaves, certo? Então, essas chaves vão, dependendo da comutação dela aqui, o que é que pode acontecer? Olha só, chave 1 e chave 2, né? Então, primeiro estado, chave 1 ligado, né? Chave 1 no positivo, chave 2 no negativo. Então a gente tem na carga, ó, a mesma tensão da entrada. No estado 2, as duas chaves no negativo, não temos tensão. No estado 3, a chave 1 no negativo e a chave 2 no positivo. Então a gente tem na carga o inverso da tensão de entrada, certo? E no estado 4 aqui, as duas chaves no positivo, temos tensão zero de novo na carga. Então, isso aqui, se a gente considerar apenas os estados 1 e 3, a gente vai ter sim uma tensão alternada, que é a tensão da fonte, mas ela vai ser um pulso alternado, né? Um pulso quadrado alternado. Então, só aqui já dá para transformar a tensão alternada, né? Mas dá para refinar ainda melhor o sinal se a gente também considerar os estados 2 e 4, né? Que a tensão ela vai até um valor máximo, passa um tempo em zero, vem até um valor mínimo e assim por diante. Certo? Esse inversor em meia ponte é usado em aplicações de baixa potência, certo? Por exemplo, aqui essa saída de tensão assim serve somente para algumas aplicações, certo? Mas quando é necessário uma tensão senoidal mesmo, como é no caso do no-break, é necessário usar outros métodos, né? Não outros métodos de inversão. O inversor continua o mesmo, uma chave, né? Que fica ligando e desligando a tensão contínua, mas é preciso colocar uma filtragem na saída do inversor, certo? Então,
Os dispositivos de chaveamento, né, aquelas chavezinhas usadas no inversor, podem ser os que nós aprendemos aqui, o TJB, o MOSFET, o SCR, o GTO, todos esses podem fazer, né, o papel dessas chaves aqui, tá bom? Agora aqui é o inversor em meia ponta, aquele era só o esquema, esse é a ligação do inversor em meia ponta e as chaves precisam ser ligadas, olha só, em paralelo com diodos aqui, tá? Esses diodos precisam ser ligados em paralelo com essas chaves. E a carga vai ser alimentada, ora com a tensão positiva, ora com a tensão negativa, simulando uma tensão alternada, certo? Esse é o inversor em ponte completa, onde a gente usa 4 chaves ao invés de 2, né? Como é o caso lá do de meia ponte. Cada chave dessa vai ter um diodo, né? E essas chaves ligam aqui em diagonal, olha só. Quando S2 liga, S3 liga também. E quando S1 liga, S4 liga também, certo? Para dar o caminhozinho da corrente, certo? Então a saída dela pode ser assim, como a gente viu lá no esquema de meia ponte, mas também pode ser arranjado para ficar dessa forma, certo? E quem vai fazer o controle de quando essas chaves abrem e fecham, certo? É um controle que a gente chama de PWM, que é modulação por largura de pulso. PWM vem do inglês, certo? Ele é o método mais comum para se controlar a tensão e o controle é feito pela modulação de quanto tempo a chave irá passar ligada, certo? O controle PWM ele diz, a chave vai passar ligada, sei lá, X microsegundos, certo? Olha só, como vocês viram aqui, ó, um período do sinal, olha só, período T do sinal, certo? E nesse caso a chave fica ligada S1 e S4 T sobre 2, certo? E aí o controle por largura de pulso vai dizer quanto tempo ela vai passar ligada, tá bom? Então olha só um exemplo aqui de funcionamento do PWM, certo? Deixa eu dar uma aproximação aqui. Olha só. O que a gente vai ter na saída do inversor de frequência vai ser isso aqui, olha só. A tensão positiva fica ligada um pouquinho tempo e ela fica outro tempo desligada e passa um pouco mais de tempo ligada. Olha só, a modulação está aqui, enquanto tempo ela passa ligada. Vocês podem ver que ela vai passando mais tempo ligada ao longo do tempo e depois vai diminuindo isso até que ela passa para zero. Quer dizer, que ela passa para zero não, que ela inverte, né, a polaridade. E aí a média de todos esses liga-desligas aqui é uma senoide, entendeu? Então é assim que funciona a modulação por largura de pulso, dizendo por quanto tempo a chave vai ficar ligada, certo? Em resumo, a gente conheceu os inversores de frequência e vimos algumas aplicações dos inversores, além de analisar o princípio de funcionamento. Bom, então fique com Deus, muito obrigado, Deus abençoe e até a próxima aula.